paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do nosso Deus e hoje nós estaremos estudando a nossa penúltima lição deste trimestre e estaremos estudando o tema O Fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. E essa lição de número 12, o nosso texto áureo nos diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Está lá no Salmo de número 34, versículo 17. E a nossa verdade prática nos diz assim: o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. Nós teremos 3 tópicos, conforme estamos já acostumados, né? O primeiro tópico vai nos dizer o seguinte: Daniel não abriu mão da sua identidade. Nós precisamos não abrir mão da nossa identidade. Onde quer que estejamos, precisamos dar testemunho do Senhor Jesus. Nós precisamos em todo momento sermos servos fiéis do nosso Deus. E o tópico 1.1, ele vai dizer o seguinte: decida não se contaminar com o mundo. Ele inicia esse tópico dizendo o seguinte: não é fácil fazer escolhas. Aliás, não é fácil fazer boas escolhas. Nós sabemos que escolhas nós fazemos durante toda a nossa caminhada. Algumas escolhas boas, outras não. E para que nós tomemos decisões boas e tenhamos sempre boas escolhas na nossa vida, essas escolhas precisam ser segundo a vontade do Senhor e também elas precisam ser segundo o conselho da palavra do Senhor. Precisamos estar baseados na vontade do Senhor, buscar ao Senhor e Ele vai nos dizer qual é a sua vontade, para que nós tomemos boas decisões na nossa vida. E o tópico 1.2, ele diz, vamos ver, né, o espírito excelente de Daniel. E o 1.3, um homem notável. E o tópico finaliza com uma palavra do bispo primaz Manuel Ferreira, dizendo o seguinte: os governantes, assim como a igreja, necessitam de homens que tenham o caráter puro e honesto de Daniel. Era dotado de um espírito excelente. Uma das virtudes básicas para o ofício de despenseiro é a fidelidade. O cristão deve primar pela fidelidade. Os servos infiéis se empenham mais em servirem a si mesmos. Daniel era fiel em tudo o que fazia, tanto ao rei quanto a Deus. O tópico 2, falaremos sobre a integridade em tempos de crise. E o 2.1, separado de seu povo e de sua terra. Sabemos que Daniel, ele estava separado, estava longe da sua terra. Ele estava exilado. E nós sabemos que ele, mesmo longe, ele foi fiel, permaneceu fiel. O 2.2, título Decreto de Morte. E no 2.3, falaremos sobre a inveja. E finalizando esse tópico também, o bispo primaz Manuel Ferreira diz assim: Daniel era conhecido na corte pelos bons frutos que produzia na vida profissional e na vida pessoal. Seus oponentes, movidos pela inveja, distorceram os fatos,
na tentativa de desacreditá-lo diante do rei. O filósofo Francis Bacon disse que o ciúme não tira férias. O ciúme e a inveja são sentimentos terríveis. O rei Saul foi dominado pela inveja que acabou por destruí-lo. Judas Iscariotes traiu a Jesus, buscava oportunidade para entregá-lo sem alvoroço. Daniel, no exercício de suas funções, foi traído, porém agia com muita prudência, demonstrando ter maturidade espiritual. O tópico 3, finalizando então a lição de hoje, vai falar sobre o perigo da vaidade, fé em meio aos invejosos, Daniel e sua intimidade com Deus. A nossa vitória, ela depende da nossa intimidade com Deus. Daniel, ele era um homem que orava, ele se preocupava em manter esse contato com o Senhor, em ter esta comunhão com Deus. E aqui nós vamos então estudar Daniel e sua intimidade com Deus. E no último tópico, companhia divina na hora da crise. E finalizando este tópico e finalizando a lição, pastor Hernandes Dias Lopes nos deixa uma mensagem dizendo o seguinte: Daniel foi denunciado, preso e jogado na cova dos leões. Sua integridade não o livrou da inveja, fúria, astúcia e perseguição dos corruptos, mas Deus o sustentou em seu quarto de oração e fechou a boca dos leões na cova da morte. Mesmo que você morra por causa da sua integridade, você ainda é bem-aventurado, porque felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça. Daniel enfrenta a conspiração de seus inimigos com armas, não com armas carnais, mas com oração. Esse é o caminho. Nós sabemos que com armas carnais não chegaremos a lugar nenhum, mas precisamos lutar com armas espirituais, assim como Daniel fez, assim também nós devemos fazer. E concluindo, nos diz o seguinte: verdadeiramente a história de Daniel nos adverte que em meio às crises vale a pena ser fiel ao Senhor. Que eu e você possamos permanecer fiéis ao nosso Deus e em qualquer circunstância da nossa vida, permanecer fiel, permanecer fiéis a Deus. E nós vamos neste momento orar, pedir a Ele a bênção, pedir a Ele que ilumine os nossos professores que irão ministrar esta aula neste domingo. Vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer a Ti por mais esta lição que sabemos que o Senhor vai continuar falando conosco. Usa cada professor. Abençoa, Pai querido, a cada um dos alunos que estão em seus lares, muitos deles sem poder ainda ir à igreja. Mas, ó Pai querido, pedimos a Tua bênção, pedimos, ó Pai, a graça do Senhor sobre estas vidas. Fica conosco, no nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos. Amém. E o meu desejo é que você tenha paz, que você tenha saúde física, mental, espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que Deus abençoe a sua mente, no nome de Jesus. Paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão aí nos dando o privilégio de estar conosco na Escola Bíblica Dominical Online. É com uma grande satisfação estar aqui junto com os irmãos, podendo compartilhar mais um pouco do que o Senhor colocou nos nossos corações, né, para trazer aqui
na escola bíblica. Quero agradecer ao pastor Moisés pela oportunidade, o nosso pastor presidente. Eu sou a pastora Elisângela e hoje eu estou aqui com um cenário diferente. Estou na casa dos meus pais e com um cenário bucólico, mas o Senhor nos dá a honra e o privilégio de estar ministrando aqui junto com os irmãos. Nós estamos na lição 12 e o tema é: o fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. E nós vamos, através da biografia de Daniel, nós vamos fazer uma comparação como Daniel se comportou no tempo de crise na sua vida, né, no período em que ele viveu, e vamos trazer para nós comparações para que nós possamos direcionar a nossa vida segundo a palavra do Senhor. No tópico 1, Daniel não abriu mão de sua identidade. Esta lição tem como objetivo pautar a fidelidade do cristão a Deus em tempos de crise. Para isto, seremos guiados pela história de Daniel, que durante toda a sua vida pautou a sua confiança em Deus, mesmo que isto viesse lhe custar a vida. Daniel tinha uma experiência pessoal com Deus e a experiência dele era através da oração. Por isso, Daniel tinha confiança no Deus que ele servia e arriscava sim até a vida, porque ele sabia que Deus estaria cuidando dele. Era um estreito relacionamento com Deus, e esse estreito relacionamento com Deus, através da oração, ele aquieta as nossas ansiedades, nos fortalece para fazer a vontade do Senhor. Também nos permite louvá-lo e adorá-lo, afastando das preocupações do dia a dia, fazendo-nos focar mais em Deus que em nós mesmos. Daniel, diante de todas as intercorrências que vinham sobre ele tinha um Deus a quem ele buscava e a quem ele confiava todos os dias. E na verdade, não era só todos os dias, né? Mas por várias vezes ao dia, Daniel tinha a necessidade de estar na presença do Senhor. E aquele que está na presença do Senhor, ele tem garantia de escape no tempo de dificuldade. 1.1. Decida não se contaminar com o mundo. Não é fácil fazer escolhas. Contudo, Daniel nos faz ver que precisamos ser acertativos em nossas escolhas. Mesmo habitando em uma terra distante e correndo risco de morte, Daniel decidiu ser fiel a Deus. De acordo com as ordens do rei Nabucodonosor, os jovens exilados deveriam receber uma refeição especial para entrarem na presença do rei. Daniel e seus amigos fizeram a escolha de não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel sabia que esta era uma melhor escolha. Por meio deste ato, eles mostraram que possuíam fé em Deus e que seriam protegidos de todo o mal, mesmo em terra estranha. Daniel tinha sua identidade e ele decidiu preservar a sua identidade. Eu sempre falo no meu lar com os meus filhos, a nossa identidade é o nosso nome, o nosso sobrenome, um do pai, um da mãe, né? E aí vem o registro de nascimento, e se por acaso ainda assim tiverem mais pessoas com seu nome, tem a sua identidade, o número da sua identidade, da sua carteira de identidade, tem também o número do seu CPF, e essas são as características nossas, da nossa identidade por escrito, mas tem as nossas características que nós herdamos da nossa família, aonde nós crescemos, e o Senhor vai nos moldando segundo o que nós somos
somos expostos, né? E graças a Deus por nós sermos expostos à escola bíblica dominical, aonde nós conhecemos a palavra do Senhor. No caso de Daniel, ele também tinha sua origem, veio de uma família que tinha os ensinamentos devidos da palavra do Senhor, ele servia ao Senhor e ele tinha convicção do Deus que ele servia. E ele buscava esse Deus, não só através da palavra, mas também de oração, buscando incessantemente por várias vezes, como eu já falei, durante o dia. E ele conseguiu assim manter a sua fidelidade e através do estudo da palavra do Senhor e da oração, o Espírito Santo vai nos dando discernimento, nos dando sabedoria para nós comportarmos diante das adversidades que nos vêm, né? Ele tinha que fazer escolha e diante daquele mandato do rei, né, que ele teria que alimentar com as iguarias do rei, ele pôde pensar e pôde então chegar até aquele mordomo para poder falar com ele através de palavras sábias, palavras tranquilas, a ponto de fazer com que aquele homem fizesse o que ele queria. Eu estou aqui com o livro de Hernandes Dias Lopes, Daniel, um homem amado do céu. E aí, para eu poder me pautar aqui na parte histórica de Daniel e dar um suporte aqui na lição, falando dos manjares e das iguarias do rei, né, as ofertas que eram incessantes da parte do rei, porque eles foram escolhidos para estar junto com o rei, e para isso foi ofertado àqueles jovens uma melhor universidade, tudo de graça. Além de ter a melhor universidade de graça, ainda teriam comida de graça e da melhor qualidade. Eles só teriam que pensar em seus estudos. Deveriam até mesmo esquecer que eram judeus, a fim de tornarem babilônios. Deveriam esquecer que eram servos de Deus e tornarem servos do rei terrestre. Mas as iguarias da mesa do rei eram comidas sacrificadas aos ídolos. Cada refeição no palácio real da Babilônia se iniciava com um ato de adoração pagã. Comer aqueles alimentos era tornar-se participantes de um culto pagão. Há um ditado que diz que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Os banquetes do mundo são atraentes, mas o mundo jaz no maligno. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. E Daniel, ele pôde ver essa aculturação naquelas ofertas, naquele paternalismo. Às vezes é chegado até nós tantas ofertas com aparência do bem, mas não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. E nós analisando diante da palavra e falando com o Senhor, tendo intimidade e comunhão com o Senhor nos dará discernimento. Certa vez eu ouvi uma pessoa falar: Deus te chamou como você é, mas não quer que você continue assim como você é. É necessário nós modificarmos de alguma forma. Mas eu quero falar com você, sim, é necessário nós modificarmos. É necessário, sim, nós buscarmos conhecimento. Nós precisamos só buscar conhecimentos pautados na palavra do Senhor. Buscar conhecimento e graça do Senhor para vivermos diante do Senhor e viver no mundo, mas não viver para o mundo. Tudo que o Senhor colocar diante de ti tem que ser, tudo que o mundo colocar diante de você tem que ser para a glória de Deus e não para a glória do mundo.
E para isso nós precisamos fazer escolha, para isso nós precisamos renunciar a muitas ofertas que vêm com tanta facilidade até a nossa vida. É interessante também relatar a respeito das mudanças de valores, que também é citada nesse livro que eu mencionei, a respeito do nome. Para os judeus tinha o significado de uma experiência com Deus. E para a Babilônia, o desejo era remover esses marcos e as raízes de Daniel e seus amigos. Daniel significava em judeu, Deus é meu juiz. Deram-lhe o nome de Beltesazar, que significa Bel proteja o rei. Ananias significa Jeová é misericordioso, e ele passou a ser chamado de Sadraque. E Sadraque significa iluminado pela deusa do sol. Misael significa quem é como Deus. Deram-lhe o nome Mesaque, que significa quem é como Vênus. E Azarias significa Jeová ajuda. Trocaram-lhe o nome para Abidnego, que significa servo de nego. A necessidade de trocar os valores eram muito grandes. A gente vê essa troca de valores quando, por exemplo, um jovem, um adolescente entra na universidade, ou uma pessoa entra em uma comunidade diferente, um trabalho diferente, né? Uma classe de pessoas numa sociedade que você não está acostumado. E se você não tiver a sua vida pautada na palavra do Senhor, você também vai sofrer essa troca de valores, vai sofrer essa aculturação, que é ser modificado, não pelo Espírito Santo, não pela palavra do Senhor, mas por costumes e situações que nos afastam do Senhor e nos levam a pecar. Vale a pena ressaltar também o que o nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, mencionou aqui no livro, na revista do professor, que está em Provérbios 23, 3, que está escrito: não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não se fatigue para seres ricos, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Numa outra versão, que eu estou aqui com a Bíblia da Escola Bíblica Dominical, né, da CPAD, tá escrito que não coma o pão da mentira, nem o pão daqueles que têm olhos malignos. Muitas pessoas desejam estar no lugar dos outros, mas o Senhor sabe aonde colocar cada um de nós. Às vezes, determinadas situações, nós queremos tanto alguma coisa, mas o Senhor não permite. Não porque nós não merecemos, é porque aquela situação, aquele desejo do nosso coração, ainda não temos maturidade de receber. Eu fico vendo quantos jovens querem entrar na universidade, jovens cristãos, mas como são escolhidos do Senhor, assim como Daniel era escolhido do Senhor. Deus tem um projeto de ser luz na escuridão, de ser sal, né? Para salgar a terra. O Senhor não permite até que ganhe maturidade do céu para poder entrar naquele lugar e não ser aculturado, mas sim ser sal da terra e luz do mundo, porque foi para isso que o nosso Deus nos chamou.
e eles tentavam de todas as maneiras, né, apanhar Daniel em todas as coisas, e Daniel conseguia estar ali naquele meio e ser um servo do Senhor, um profeta do Senhor naquele lugar. E a palavra do Senhor fala ainda aí na revista mesmo, né, no texto de referência, Daniel 6:4, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Daniel era obediente. E Daniel era obediente não só às regras do Senhor, mas também às regras em que eram impostas ali. E quando ele precisou chegar diante daquele mordomo do rei para poder conversar, como eu já falei, ele chegou com muita sabedoria e soube falar do que Deus colocou no coração dele, e foi acatado a vontade dele junto ao mordomo. Vamos para o tópico 1.2, o espírito excelente de Daniel. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. Daniel possuía um caráter admirado por todos. A Igreja de Cristo necessita de homens com características de Daniel. De nada vale uma admirável aparência se por dentro o caráter é desprezível. Homens que se descuidam da formação do caráter podem agir como Judas, que se vendeu por trocados. Os maiores problemas da humanidade advêm por falhas de caráter. Aqui vem falando da aparência e o caráter pervertido. Às vezes a pessoa tem até uma aparência de caráter bom, de caráter até segundo Jesus Cristo. Mas só que quando Deus vai avaliar o coração, quando Deus sonda o coração, logo aquela pessoa não consegue se esconder há muito tempo, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios que a boca fala o que o coração está cheio. E o que é o caráter? O que nós precisamos para a gente ter um caráter de Cristo, para ter a formação do caráter que nós precisamos já começar a trabalhar isso daí desde a infância da criança, para que eles possam crescer sendo moldados. O caráter é nada mais do que a moral. O caráter refere-se ao costume, o modo de viver e de agir, o modo de pensar. A construção do caráter é uma forma de nós aperfeiçoarmos, não só diante como pessoas na sociedade, mas também diante de Cristo, e unirmos essa identidade, esse caráter, e poder dar fruto e ser reconhecido e ser citado como Daniel lá em Daniel 6:4, quando então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nós precisamos espelhar no caráter de
Cristo. E o caráter de Cristo nós podemos ver lá em Filipenses 2:15. Vamos até lá para a gente ver o que tem a respeito do caráter de Cristo. Filipenses 2:15. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e incomparáveis no meio de uma geração perversa e corrompida, na qual resplandecerá como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vos também, pela mesma razão, alegrei-vos e congratulai-vos comigo. O próprio Cristo nos dando aí como nos comportar, viver em amor, viver em verdade, viver em justiça, como luzeiro de Cristo, como pessoas que não dá valores como Judas, né? De ser vendidos por poucas moedas. Às vezes nós deparamos com pessoas que, para ser amigos, né, e para ser verdadeiro conosco na nossa vida do dia a dia, a gente precisa apresentar a eles alguma coisa de valor para que eles possam ser fiéis. Mas o Senhor nos ensina diferente. O Senhor nos ensina a nos doar sem ter o que receber, sem pensar no que vai receber em troca, porque o que nós fazemos, nós não fazemos para um ou outro. A palavra do Senhor fala que é para amar o vosso próximo. E como nós vamos amar o nosso próximo, sendo que nós queremos amar querendo algo de retorno daquela pessoa? Quando nós fazemos mesmo que se fosse para Deus. E às vezes, muitas das vezes, nem obrigado recebemos, porque nós não fazemos pensando em ter esse tipo de agradecimento, né, vindo da terra. Porque se nós formos pensar nos agradecimentos aqui, nós vamos muitas vezes deixar de fazer o bem, porque muitas das pessoas que nós convivemos, nós já sabemos que delas não vamos ter nem mesmo um obrigado, mas nós esperamos no Senhor. Nós fazemos para o Senhor e nós procuramos ter esse espírito excelente, comportar, mesmo que se for no mundo, no nosso trabalho, na universidade, na escola, na faculdade, na igreja, nós precisamos ser sinceros e fiéis, porque nunca vamos ficar aquém em lugar nenhum e sermos desabonados por sermos fiéis àqueles que o Senhor coloca sobre nós, coloca do nosso lado, e também o Senhor coloca como líderes nossos espirituais, quando nós vamos falar aí dos nossos pastores. Encerrando aí o tópico 1.2, eu não poderia deixar de citar aqui a referência deixada em Provérbios 6:12, que fala sobre a advertência da maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca.
acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Ainda que a pessoa tenta manter uma aparência do bem, os seus membros, os seus órgãos falam que o coração dele está cheio. A perversidade da boca, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinal com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que na sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, seja sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, aqui está falando de tudo isso, mas como que nós precisamos colocar um guarda de frente de nós, viver diante do Senhor em oração, porque infelizmente o nosso coração ele está exposto a tantas coisas, a tanta maldade. O nosso eu às vezes dá vontade de crescer, e ainda que nós não usamos todas essas coisas aqui, mas se colocarmos uma só parte do nosso corpo em função de alimentar o ódio, de alimentar a perseguição, de alimentar as coisas que vêm do inferno para tirar a nossa paz, para tirar paz entre os irmãos, para nós irmos contra o Salmo 133, isso aí, qualquer uma dessas coisas, nós já estamos fora do centro da vontade do Senhor. E o Senhor quer hoje, neste dia, que nós vigiemos nesse sentido. Vamos para o tópico 1.3. Por causa da sua escolha de não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel alcançou graça e misericórdia da parte de Deus. Daniel foi posto como governador da província da Babilônia, como também principal governador de todos os sábios da Babilônia, porque deixou que a sua vida atuasse em espírito excelente. Ele nos mostra que é possível servir a Deus mesmo em uma terra estranha e submergida pelo caos do pecado. Daniel alcançou a graça e a misericórdia de Deus, que é falada lá em Daniel, capítulo 1, versículo 9, 8, 9. E Deus deu a ele estratégias do céu, através do qual ele pôde viver milagres e vitórias na vida dele. Através da busca da sabedoria, do discernimento em Deus, o Senhor sempre nos dá estratégias. Às vezes nós podemos até comentar aqui algum testemunho, alguma coisa que o Senhor fez, alguma estratégia que o Senhor fez, mas eu quero falar para você hoje que o importante é você ter a sua vida com Deus, a sua vida íntima com Deus, intimidade com o Senhor. O Senhor nos mostra através da vida de Daniel, que ele confiou no Senhor, ele se dedicou ao Senhor e alcançou graça, alcançou misericórdia, alcançou vitórias em Deus para a vida dele. Passaram reis, mas Daniel, mesmo em fases boas e ruins daquele lugar, Daniel sempre esteve com a sua vida pautada em Deus, obedecendo. E a palavra para nós chegarmos à vitória, a escolhas concernentes à nossa vida, é obedecer a Deus em primeiro lugar. Quando nós vivemos debaixo da obediência
dos nossos pais, a obediência dos nossos líderes, dos nossos pastores, que são colocados por Deus na nossa vida, né? Às vezes pode ser que alguém fale assim: eu vou obedecer somente a Deus. Mas se nós fôssemos para obedecer diretamente somente a Deus, Deus não teria colocado autoridades sobre as nossas vidas, como os nossos pais, né? Como os nossos líderes, pastores, líderes, né? Espirituais, para nos dar direção, para nos ajudar, assim como ele ajudou a Moisés, guiando aquele povo. O povo era guiado também por Moisés. E que bom é obedecer ao Senhor, que bom é viver a vontade do Senhor na nossa vida. E eu lembrei aqui uma pessoa que viveu a vontade do Senhor e obedeceu, às vezes sem questionar, porque tem pessoas que questionam tanto que o tempo passa na vida dele questionando. E quando nós vamos lá em Abraão, quando recebeu a mensagem do Senhor, ele saiu daquela terra e da parentela, né? E ele não perguntou como seria a minha vida, para onde eu iria, mas ele obedeceu. Ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu ao Senhor o dia que o Senhor pediu que levasse até Isaac até o sacrifício. Ele obedeceu, ainda que corra risco. Quando vem do Senhor, a ordem é obedecer. A palavra do Senhor é muito clara. Que lindo quando a gente pega também o testemunho de Noé, que ele obedeceu sem questionar e sem pedir explicações. Que bom é falar com Deus e receber essa direção de Deus. Que bom é nós fazermos os nossos propósitos com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui na Bíblia do professor: você tem como propósito pessoal buscar a Deus em oração todos os dias? Se você não tem esse propósito para a sua vida, buscar a Deus em oração, não só para você adorar o Deus que tudo tem te dado, né, para você exaltar o nome do Senhor, mas para você ter uma vida e ser um luzeiro, assim como nós temos Daniel de referência como um luzeiro que esteve diante das adversidades, que esteve diante de caos, e mesmo assim ele pôde manter uma vida em tranquilidade, sem ansiedade, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele. Que bom é ter o Senhor. Eu quero deixar para você neste dia que você possa fazer assim como Daniel. Faça propósito com Deus em buscar o Senhor em oração todos os dias. Começa o seu dia buscando ao Senhor, e se der para você repetir esse momento várias vezes ao dia, né? Quem anda com o Senhor, quem anda com o Espírito Santo de Deus, você mesmo no meio de todas as suas atividades, seja qual for a sua atividade, você busca ao Senhor para que venha uma criatividade, para que venha uma novidade através das suas mãos, da sua mente, que venham projetos que possam abençoar outras pessoas. E não preocupe que se você vai ser abençoado, não, porque o Senhor há de te abençoar se você vive em sinceridade, se você vive em obediência e em transparência com o Senhor. Quando andamos debaixo da obediência e buscamos a direção do Senhor, Ele nos ensinará a direção e as estratégias para que nós possamos vencer, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser moldados pelo Senhor. Ele vai nos dar a direção, sabedoria e discernimento de Deus.
Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amados. Até aqui no Tópico 1 nós estudamos sobre os dados biográficos do profeta Daniel. Algo que me deixa maravilhada quando eu estudo o livro de Daniel é que a Bíblia se refere a ele como sendo um homem de espírito excelente. E ele foi achado com esse espírito excelente desde a sua juventude. E assim ele permaneceu durante toda a sua vida. Não houve ninguém que pudesse desabonar a sua conduta. É exatamente por causa desse espírito excelente que ele fez portador de um caráter nobre, consagrado, fiel e reto, que ele pôde manter a sua integridade em tempos de crises. Então nós vamos agora falar exatamente deste assunto no tópico 2, integridade em tempo de crise. Diz assim a lição: assim como nos dias de Daniel, hoje o mundo atravessa uma crise de justiça sem precedentes, uma desintegração dos valores éticos e morais. A integridade de Daniel fez com que todos os príncipes do reino, presidentes, capitães e governadores, tomassem conselho para achar alguma coisa que o condenasse. Mesmo sabendo de seus planos, Daniel não abriu mão de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 nós lemos: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Também em Romanos capítulo 10, versículo 3 está escrito: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Esse é o ser humano. A crise de justiça que o mundo vive neste momento é provocada principalmente pela ausência de Deus. A falta de conhecimento leva as pessoas à ruína e, por não conhecerem a Deus, estribam em seus próprios méritos e constroem o seu próprio referencial de justiça. O afastamento drástico da justiça de Deus produz seres humanos aberrantes, que produzem uma justiça degenerada, invadida pela política, juguete da multidão, escrava dos poderosos deste mundo e das ideologias profanas. O momento caótico que temos vivido de perda de valores e princípios bíblicos desembocou em um aterrorizante abismo social. Nossa geração está condenada por sua depravação moral, principalmente na área da sexualidade. Podemos verificar entre nós hoje os traços de uma geração que abandonou a Deus e corre cotidianamente riscos seríssimos de ser abandonada por Deus, funcionando fora da sua própria moral por perversão sexual sem constrangimento, onde toda forma de imoralidade é aceita como normal e a justiça corre para naturalizar, para legalizar, dar legitimidade àquilo que a palavra de Deus desaprova e considera abominável. Judá foi julgada pela sua infidelidade ao Senhor. Israel e Judá imitaram os pagãos, não apenas nos pecados sociais, mas também nos pecados morais, e a justiça divina os alcançou. Foi nesse tempo do julgamento divino que o jovem Daniel é levado cativo para a Babilônia, como já foi falado anteriormente. 2.1 Separado de seu povo e de sua terra. Vejam o que diz a lição. Daniel era ainda jovem quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e aprisionou alguns judeus.
Ele estava entre os que foram levados para o exílio. Provavelmente Daniel presenciou sua família sendo dizimada, seu povo sendo morto e aprisionado. Ele teve seus sonhos roubados, porque teve que habitar em terra estranha, servir ao rei da Babilônia, conviver com um povo idólatra. Esta vida não fazia parte dos sonhos do jovem Daniel, mas fazia parte dos planos de Deus para ele. Ninguém sonha com um futuro assim, nem traça planos de ser expatriado, perder tudo que dá sentido à sua vida, ficar sem família, sofrer na mão de estrangeiros idólatras, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Certamente esse não era o propósito de vida do jovem Daniel, mas foi o que lhe aconteceu. E o mistério da providência divina mais uma vez se manifestou trazendo proteção, salvação, direção e vida plena em meio ao caos. Veja a história de José. José foi levado cativo para o Egito, ali construiu sua vida, constituiu família e foi governador sobre toda a terra do Egito. Ali morreu, ali foi sepultado, deixando um grande legado de vida íntegra e fé que enxerga além das circunstâncias difíceis da vida. Como Daniel, José foi de uma integridade exemplar e um referencial para o povo. Séculos se passaram e surge Daniel na história do povo de Deus. Levado cativo para a Babilônia, ali construiu a sua vida em dignidade e honra. A Bíblia não fala nada da sua vida pessoal, mas como José, Daniel foi governador sobre toda a terra da Babilônia. Ali morreu, ali foi sepultado, reconhecido por todos como portador de um caráter irrepreensível e de uma fidelidade inegociável. Uma lição prática que aprendemos com esta lição desse dia, com essa reflexão que estamos fazendo. No cativeiro, Deus levanta jovens valorosos, nobres, homens do qual o mundo não é digno, para nos deixar um referencial de vida santa em meio a uma nação idólatra e de moral corrompida. O meio influencia e a cultura é poderosa. É muito difícil abrir mão de uma visão de mundo secular e esposar uma visão de mundo cristã, que nós chamamos de cosmovisão cristã. Cosmovisão de uma pessoa é a sua filosofia de vida. Todo mundo tem uma filosofia de vida. A questão não é tanto a filosofia de vida, mas qual será essa filosofia? A primeira coisa que nós necessitamos como cristãos é desenvolvermos uma visão coerente de mundo. Precisamos entender e definir de um modo claro o nosso conceito de Deus, nosso entendimento acerca das origens, do mal, da natureza humana, dos princípios e valores, e também ter uma noção clara a respeito do nosso destino aqui e na eternidade. Nossa vida não é governada por chance ou por sorte, mas pelo soberano Deus, Criador de todas as coisas. Então, se temos que aprender algo a esse respeito, melhor que seja no livro de Deus, a Bíblia Sagrada, e na direção do Espírito Santo, nosso mestre excelente. Abraham Kuyper escreveu: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Uma cosmovisão cristã opera com o entendimento de que todas as coisas, absolutamente tudo, são procedentes de Deus,
o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que o cristianismo oferece as respostas para os grandes questionamentos da humanidade. Deus em Cristo, por inspiração do Espírito Santo, explica tudo. E em seu livro sagrado, a Bíblia, a resposta para todas as perguntas das pessoas de todo o tempo da história humana. A cosmovisão cristã, ou a visão cristã de mundo, ou o modo que nós temos de enxergar todas as coisas através do nosso Cristo, enfrenta o grande desafio de confrontar a visão pragmática e utilitarista de mundo nesses tempos que nós chamamos de pós-modernos, materialista, secularista. Confrontar tudo isso com o ensinamento básico das Escrituras e entender que mesmo nesse tempo há um cristianismo puro e simples que precisa ser entendido e vivido na prática. As pessoas, na atualidade, seguem as suas vidas enxergando tudo ao seu redor pelas lentes deste mundo. As pessoas, elas seguem as tendências do novo tempo. Elas acompanham aquilo que está em alta. Mas o cristão, aquele que pela misericórdia de Deus tem sido achado fiel, ele segue seu caminho enxergando o mundo através das lentes do Deus da Bíblia. Separado do seu povo e da sua terra, Daniel sobreviveu porque enxergava o mundo através das lentes do Deus da Bíblia. Seu entendimento e o seu amor, tanto devotado a Deus como a sua palavra, eram superlativos. E isso lhe deu condição de pairar sobre as circunstâncias difíceis, ajudando também o seu povo a manter o equilíbrio e a fé, mesmo na condição de cativos. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, e em Filemão, versículos 1 e 9, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo. Em outra passagem, ele afirma: eu trago em meu corpo as marcas de um escravo. Eu sou servo de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 17. Em 1 Coríntios 15, 10, ele afirma: eu sou o que sou pela graça de Deus. Também disse em Efésios 3, 14: eu me ponho de joelhos perante o Pai. E por ele ter se prostrado de joelhos perante o Pai, ele nunca teve que se prostrar de joelhos perante ninguém mais. Nem demônios, nem reis, nem políticos, nem nenhum outro tipo de autoridade terrena. E de modo magnífico, ele se manteve lá por toda a sua vida, de joelhos perante o Pai. Paulo diz: eu entendi. E eu agora vou construir toda a minha vida a partir desse entendimento. Só identificamos o erro quando conhecemos a verdade. Só conhecemos a verdade se a buscarmos racionalmente, com a mente, com o intelecto, com o nosso entendimento. E esse conhecimento vai transformar a nossa vida. Serão os nossos óculos para lermos o mundo. Veja, no item 2.2 fala de um decreto de morte. Após o desafio enfrentado durante a preparação dos jovens para serem apresentados ao rei, agora Daniel e seus companheiros enfrentam o decreto do rei, determinando a morte de todos os sábios. O rei Nabucodonosor havia tido um sonho que o deixou perturbado, então determinou que os seus sábios deveriam contar o sonho e a sua interpretação. Diante de tal desafio, os sábios
apresentaram dificuldades para cumprir tal ordem. Era ingênuo achar que enganariam o grande rei, e diante da recusa do rei em ceder mais tempo para a interpretação, eles admitem a impossibilidade de interpretá-lo. Diante destas palavras, o rei muito se aborreceu e ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia, o que incluiria Daniel e seus amigos. Veja que o relato descrito no capítulo 2 do livro de Daniel mostra o futuro do mundo gentílico desde a época do reinado de Nabucodonosor até o estabelecimento do reino milenar de Jesus Cristo na terra. Deus estava mostrando algo grandioso através de um ímpio, mas que também era o governador do mundo inteiro na época. Com o espírito perturbado por um sonho que estava mais para pesadelo, o rei mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores, adivinhos, para que esses declarassem ao rei não somente a interpretação do sonho, mas também o próprio sonho que ele sonhara. Quem é que está apto para fazer isso? Como nenhum deles pôde revelar o sonho nem sua interpretação ao rei, então vem o decreto de morte. Nabucodonosor ordena que se matasse todos os sábios da Babilônia, e tal ordenança atingiria também Daniel e seus amigos. Quando Daniel ouviu a sentença que estava sobre ele e seus companheiros, pede que se lhe dê tempo para que ele viesse a dar ao rei a revelação do sonho e a sua interpretação. Daniel fez saber o caso aos seus amigos e juntos eles buscaram a misericórdia de Deus para que lhes fosse revelado tal segredo. Só Deus poderia fazer isso. Deus concede a Daniel a revelação do sonho de Nabucodonosor e, em gratidão, Daniel louva ao Deus do céu, engrandecendo seu nome por sua sabedoria, força e por sua soberania sobre os tempos, as horas e as autoridades constituídas sobre a terra. Introduzido na presença do rei, este pergunta a Daniel se ele poderia interpretar seu sonho. Daniel, porém, não engrandece a si mesmo diante do rei, mas engrandece ao Deus, cuja morada é nos céus, o qual revela os segredos, e que dera a Nabucodonosor, através do sonho, o conhecimento do que há de ser no fim dos dias. Daniel descreve o sonho a Nabucodonosor, conforme está registrado em Daniel, capítulo 2, dos versículos 32 a 35, falando da grande estátua e das suas diferentes partes, que simbolizava tempos e reinados distintos. Na sequência, Daniel dá a interpretação do sonho a Nabucodonosor, sendo-lhe predito a história das nações, começando por Babilônia e até a segunda vinda de Jesus Cristo. Assim, conforme o próprio Daniel descreve, a cabeça de ouro simbolizava o Império Babilônico, o peito e os braços de prata simbolizavam o Império Medo-Persa, o ventre e os quadris de bronze simbolizavam o Império Greco-Macedônico. As pernas de ferro simbolizavam o Império Romano, que mais tarde, em 364 d.C., se dividiu em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Os pés de ferro e em parte de barro simbolizam o Império Romano restaurado dos tempos finais, ou seja, o futuro governo do Anticristo no período da Grande Tribulação. Vocês vejam que é uma sequência de grandes impérios mundiais que se levantaram e que caíram. E foi exatamente nesta ordem da revelação de Daniel, que inclusive nomeou esses impérios, e então Deus deu a Nabucodonosor tal revelação e a Daniel
esse poder de interpretar aquele sonho. Não era um sonho qualquer. E não era para qualquer um interpretar. Tal revelação deveria vir exclusivamente por intermédio de um servo de Deus fiel e temente ao Deus de toda a terra. Se você ler lá no Salmo 25, no verso 14, vai encontrar esse belo versículo. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Por ser conhecedor dos mistérios de Deus e viver em intimidade com Deus, Daniel naquele dia salvou muitos da morte. Ainda hoje, quem tem postura e índole de Daniel, um viver santo, reto e temente a Deus, continua cooperando para arrancar das garras da morte muitos que estão caminhando a passos largos para a destruição. Bem, o que vem a seguir é o esperado, quando alguém manifesta em si as características aprovadas e também é usado para grandes feitos. No caso de Daniel, ele teve que enfrentar a fúria de inimigos invejosos. E o item 2.3 vai nos falar exatamente da inveja. A inveja moveu Caim a cometer o primeiro assassinato nas Escrituras. Diante do fato do Senhor ter atentado para o seu irmão e a oferta que o mesmo oferecia, enquanto que o Senhor não atentou para si, conforme lemos em Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5, a inveja, ela é identificada como obra da carne, aquela tendência moral do homem que não é movido pelo Espírito. Devido à bênção do Senhor estar sobre Daniel, logo ele seria alvo de inveja. Pessoas próximas ao rei irão tramar para que ele seja morto e os deixe livres em seus atos de injustiças. Porém, a trama para matar Daniel acabou resultando em honra para o servo de Deus e a glória de Deus. Esse assunto da inveja, ele vai ser tratado em dois momentos nesta lição. Ele está sendo abordado aqui no item 2.3 do tópico 2. E ele vai ser abordado também no item 3.1 do tópico 3. Esse item começa apontando a situação de Caim e até onde a inveja o levou. E continua sendo um referencial do que acontece às pessoas invejosas de todos os tempos. Deus não interrompeu a sua comunicação com os seres humanos por causa da queda. O capítulo 3 de Gênesis mostra o diálogo que se estabeleceu entre Adão e o Criador sobre as novas diretrizes divinas quanto à sobrevivência humana no planeta após a entrada do pecado no mundo. No capítulo 4, o diálogo acontece entre Deus e o filho de Adão. Caim encontra-se em um momento crucial da sua existência, porque ele terá que fazer uma escolha e decidir qual é o seu desejo que vai dominar. Ele teve esta oportunidade em diálogo com Deus antes de cometer o primeiro homicídio. E ao final sabemos muito bem a respeito da escolha que Caim fez. A vida reta e temente a Deus de Abel despertou a fúria de Caim. Exemplos como os de Caim sucedem por toda a Bíblia. Daniel, por exemplo, para nos mostrar que é grande o número de pessoas que, mesmo aprendendo, podem não chegar ao conhecimento da verdade, conforme 2 Timóteo 3,7. E mesmo tendo grande conhecimento, elas podem se deixar levar por esse sentimento maligno que é a inveja. Em Judas, verso 11, nós lemos: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré.
O que seria esse caminho de Caim? O caminhar de Caim foi constituído de egoísmo, ódio, inveja e homicídio. Atitudes insanas e pecaminosas que levam à terrível destruição final. Olhando para a vida de Daniel e o que ele sofreu pela inveja dos seus inimigos, nós devemos considerar que esse sentimento é universal, encontra-se em operação hoje em larga escala, como em qualquer outro período histórico, justamente porque ele é produzido pelo mesmo ser maligno que opera na esfera espiritual, influenciando todas as áreas da vida. Então, seja no lar, seja na igreja, seja na sociedade em geral, no trabalho, na escola, sempre que alguém manifestar um espírito excelente, também se levantarão opositores invejosos que tramarão contra esta pessoa para destruí-la. Isso é fato. Então vamos pensar nisso. E apesar dos comportamentos desviantes de pessoas maldosas e invejosas, nos mantenhamos na nossa condição de santos, agradando a Deus em tudo. Vamos desenvolver em nossas vidas, igualmente, como Daniel, um caráter nobre, um caráter consagrado, um caráter fiel e um caráter reto. E que Deus em Cristo nos abençoe e abra o nosso entendimento para esse belíssimo estudo da Palavra de Deus que temos a oportunidade de refletir nesse dia. Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando a lição número 12, cujo título é O Fiel Experimenta o Socorro Divino mesmo em tempo de crise. Já estudamos o tópico 1 e o tópico 2 e agora vamos estudar o tópico 3 e fazer uma breve conclusão. O fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. E o que é uma crise? Crise, dificuldade, um apuro, uma desordem, um conflito, uma tensão, uma tribulação, uma carência, uma decadência. Tudo isso são crises. No enfrentamento de uma crise, a sabedoria divina é indispensável. A sabedoria divina é indispensável na hora de enfrentar uma crise. As crises podem ser superadas com a sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. As crises são superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. A experiência vivida por Daniel, que nós estamos estudando, tipifica as crises. Ele passou por uma crise e essa crise que ele passou tipifica, nos ensina muitas coisas para nós enfrentarmos as crises hoje do dia a dia, que atravessamos nesta vida, como verdadeiras covas a fim de nos parar. Contudo, em Deus aprendemos como sobreviver às crises da caminhada cristã. Então é muito importante lembrar que a crise vivida por Daniel tipifica as crises que nós encontramos na caminhada cristã. É o que nós estamos estudando. O rei Dário reconheceu o nosso Deus como aquele que livra, salva e faz maravilhas. Vamos orar com fé e crer que o Senhor tem poder para nos livrar dos leões, entre aspas, da vida e dos poderes das forças das trevas, os leões da vida, as dificuldades, as crises que nós enfrentamos. O nosso Deus tem poder para nos livrar. O próprio inimigo se manifesta também como um leão. A Bíblia diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é o leão, mas ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. E qual é a nossa força, a nossa alegria? Que o nosso Jesus
é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz assim lá em Apocalipse: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. O inimigo anda bramando como um leão, mas a Bíblia diz: Jesus é o leão, nessa linguagem tipológica de vencedor, que também dá vitória para nós. Jesus Cristo enfrentou a coroa de espinho, hoje está coroado de glória e de honra. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra. Por isso nós temos vitória, porque o Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, é coroado de glória e de honra e nos garante vitória. Olha o que diz a Bíblia: em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Em Cristo, naquele que tem a coroa de glória, somos mais do que vencedores. Daniel, que nós estamos estudando, significa: Deus é meu juiz, Deus é quem me julga, Deus é o meu juiz. Um pouquinho da história para nós entrarmos diretamente na lição. Daniel trabalhou mais ou menos 65 anos como cativo, mas como um grande profeta e um grande líder. Ele trabalhou com Nabucodonosor na Babilônia, na época do Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois ele trabalhou com Beltesazar na Babilônia também. E isso foi quando ele leu a escritura na parede, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Depois que a Babilônia caiu, a Pérsia começou a dominar aquele mundo antigo. E o rei Dário era o imperador da época, e Daniel foi a época que Daniel foi lançado na cova dos leões. Depois do rei Dário veio o rei Ciro, e ele foi muito bom para com o povo de Israel, deixando que eles voltassem para a terra deles. Então o que nós estamos estudando hoje é na época do rei Dário, lá na Pérsia. Eu vou mostrar para vocês em foto para ficar mais fácil. Então Daniel chegou com Sadraque, Mesaque e Abednego, não participou da comida oferecida a ídolos, e depois, quando eles foram interrogados, eles mostraram uma grande sabedoria superior aos demais. Depois o rei teve uma visão de uma estátua que falava dos impérios, e o rei não sabia o sonho. Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abednego e foram orar e intercederam, e Deus revelou. Quando Deus deu a revelação, ele procurou o rei e disse: essa estátua significa os impérios que vão existir no mundo, mas no final vai descer uma pedra sem corte de mão, e essa pedra vai superar todos esses impérios. Esta pedra representa o reino de Cristo intervindo nos reinos do mundo. Daniel entregou esta revelação ainda na Babilônia. E Daniel profetizou: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Profecias de Daniel. Cada profecia de Daniel, não importa onde começa, acaba com a volta de Cristo. Às vezes nós achamos que as profecias de Daniel são difíceis, mas não são. Todas elas voltam para a atenção para a volta de Jesus Cristo. E ele mesmo disse assim, Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Naquela época, Daniel já se referiu a Jesus como filho do homem, o título que ele mais usava. As profecias de Daniel voltam a atenção para a vinda de Jesus Cristo. E ainda lá na Babilônia, na época do rei Beltesazar, o rei pegou os utensílios do templo, foi fazer uma festa secular. E quando ele está fazendo a festa, aparece uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Fazim, em aramaico.
Quem vai saber ler? Manda chamar Daniel. Daniel lê a escritura e disse a interpretação: passado foi de ti o teu reino, isso lá na Babilônia, e naquela mesma noite a Pérsia entrou na Babilônia, e a Babilônia caiu, e agora o império está na mão da Pérsia. A Babilônia era mais ou menos assim constituída, no ano 597 a.C., com os rios, uma grande cidade que ninguém achava que alguém poderia invadir. Mas enquanto estava vendo aquela festa que apareceu a mão escrevendo, a Pérsia desviou a água do rio, desviou o curso da água e entrou por debaixo da muralha, e a Babilônia foi derrotada pela Pérsia. Agora Daniel começa a trabalhar na Pérsia. A Babilônia então ficaram só ruínas. Agora sim, depois desse pequeno relato, nós podemos ver o tópico 3, o perigo da vaidade. Agora nós estamos na Pérsia, o Daniel estava aqui na Babilônia, a Babilônia caiu, quem assumiu foi a Pérsia, e a capital é Suzã, um pouco antes da rainha Esther. Daniel está aqui em Suzã, quando acontece o estudo da lição de hoje. Então aqui ruínas de Suzã, e Daniel está ali em Suzã. A perspectiva de ser tratado como Deus foi por demais atraente para o rei. O rei já era orgulhoso, e ser tratado como Deus, aquilo foi muito atraente para ele. O rei Dário, por vaidade, proporcionou a Daniel a maior crise da sua vida. Ele gostava do Daniel, mas a soberba dele de ser tratado como um Deus colocou Daniel numa crise muito difícil. Mas Deus estendeu as suas mãos e deu vitória para Daniel. Aqui o rei, os invejosos de Daniel foram ao rei Dário e pediram que assinasse um decreto, e esse decreto ia prejudicar o Daniel futuramente, que nós vamos estudar agora. 3.1 Fé em meio aos invejosos. Fé em meio aos invejosos. A intenção do rei de promover Daniel ao posto de maior destaque no governo suscitou raiva nos outros príncipes, pois um estrangeiro teria poder sobre eles. Daniel, um hebreu, um judeu, estava lá e ele ia ocupar o posto maior. Os príncipes se utilizaram da vaidade e do ego do próprio monarca para estabelecer um trama que prejudicasse Daniel. Tudo estava voltando para prejudicar o Daniel. E o Daniel? O Daniel agora já está com 84 anos, não é mais o jovem Daniel que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora ele tem 84 anos, ele está na Pérsia, na capital, trabalhando com o rei Dário. E o que diz as Escrituras? Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Veja que a intenção do rei para com ele era boa, mas os invejosos queriam tramar alguma coisa contra ele. Dário confiava muito em Daniel. Daniel, com 84 anos, um grande ajudador do rei ali na Pérsia. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. A inveja e o ciúme fizeram com que homens malignos, sedentos de poder, tentassem derrubar Daniel. Era isso que estava acontecendo. E o Daniel? Daniel nunca escondeu a sua fé e o fato de que orava a Deus, agora orando e buscando ao Senhor, nunca escondeu a sua fé. Aqueles homens, movidos pela inveja, tramaram uma conspiração para prejudicar o Daniel. Sabiam que Daniel era possuidor de um espírito excelente. Hoje nós diríamos o Espírito Santo do Senhor, um espírito excelente.
Os invejosos se uniram e foram até o rei e propuseram que fosse feito um edito real, determinando que, durante o período de 30 dias, ninguém fizesse oração a outro Deus ou homem, que não fosse senão ao rei Dário. Daniel orava 3 vezes ao dia. 30 dias seria 90 orações. Então Daniel manteve as suas orações, mesmo com o edito do rei. Mesmo sendo invejado, Daniel seguiu motivado em seus propósitos com Deus. Seguiu motivado. Neste mundo em caos, frio e falso, precisamos sempre da presença de Deus, nosso Pai. Os inimigos de Daniel conspiraram contra ele por intermédio da sua religião. Não encontravam falta moral, foram através da religião. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Não saia da presença de Deus. Daniel não saiu da presença de Deus, mesmo cercado de invejosos. Ele se manteve na presença do Senhor. Você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para agradar a Deus. 3.2 Daniel e sua intimidade com Deus. Daniel tinha uma intimidade muito grande com Deus. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. 3 vezes ao dia. Olha o que diz os Salmos. Olha o que diz o Salmo 55, versículo 16. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e Ele ouve a minha voz. O salmista escreveu à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Da mesma forma, Daniel cumpria esse salmo, orando e buscando ao Senhor 3 vezes ao dia. Daniel mantinha um relacionamento diário com Deus. 3 vezes no dia, de joelho, orava e dava graças a Deus, como também antes costumava fazer. Tanto antes do edito, como depois, ele manteve como ele costumava fazer. Era um costume dele. Quando Deus responde à oração? Resposta: sempre. Olha o que diz a palavra: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quando foi inaugurado o templo, Deus disse isso: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus ouve a oração sempre. Agora, Daniel está cativo lá na Pérsia e ele ora voltado para Jerusalém, porque ele sabe que Deus ouve a oração lá do templo, mas ele está cativo, ele volta a sua atenção para o templo. A oração em secreto é aquela que decide batalhas espirituais, com base na obediência. Daniel orava e obedecia. A oração secreta dele vence batalha. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus. Então, na inauguração do templo, em 1 Reis 8:38, Deus já disse, ali na oração de Salomão, ele orando: onde estiver alguém que orar voltado para o templo, Deus ouve então dos céus. E Daniel sabia disso, por isso ele orava. E Daniel abria sua janela voltada para o templo em Jerusalém. Voltando para Jerusalém, para o templo, ele orava, porque a Bíblia nos diz que Deus estaria atento às orações daquele lugar. E diz também que quem orasse voltado para o templo, Deus atendia. Os adversários de Daniel não conseguiram encontrar falta em Daniel.
Daniel era homem sincero e leal em seus princípios, um homem de fé, pois cria em Deus acima de tudo. Assim, quando Jerusalém, lá no início, Jerusalém, veja que o templo era uma grande obra do Antigo Testamento, era uma das maravilhas do mundo antigo. E Deus disse: Jerusalém, a cidade que eu elegi para pôr ali o meu nome. Daniel não podia estar aqui porque estava cativo, mas orava voltado para Jerusalém. Hoje a Jerusalém moderna já cresceu tudo em volta, que seria a Jerusalém antiga, da época de Daniel. Ainda nos dias de hoje, o Senhor está conosco e iremos prevalecer diante dos inimigos do povo de Deus. Deus continua conosco. Então, aprendendo com Daniel, sendo excelente em tempos difíceis, sendo excelente porque ele tinha um espírito excelente. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Bíblia na mão, joelho no chão e Jesus no coração, não existe maneira melhor de derrotar o mal. Bíblia na mão, joelho no chão e Jesus no coração, não existe maneira melhor de derrotar o mal. Assim, agora vamos para o 3.3. 3.3, companhia divina na hora da crise. É o que mais nós precisamos, a presença de Deus na hora da crise. Daniel sentiu a presença de Deus e nós também sentimos que Deus está conosco. Daniel nunca escondeu a sua fé. E o fato de que orava a Deus, pois segundo o texto bíblico, ele orava em seu quarto com as janelas abertas. As pessoas íntegras não escondem nada de ninguém, suas vidas são transparentes. Daniel manteve a oração dele com a janela aberta como ele fazia antes. Por causa de sua devoção, Daniel foi acusado de alta traição ao rei. Mesmo após o decreto, Daniel não abriu mão de orar a Deus. O que Daniel fazia? Fidelidade na oração. Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, depois do edito do rei, ele manteve a sua oração com a janela aberta, como ele fazia antes. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Qual foi a resposta de Daniel ao decreto do rei? Orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Ao perceber a injustiça do seu decreto, o rei Dário ficou impossibilitado de ajudar Daniel. A palavra diz assim em Daniel 6,8: Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada. Uma vez assinada pelo rei, ele teria que cumprir. Então prejudicou Daniel, mas Deus entrou com a sua providência. Que área da vida de Daniel os conspiradores sentiram que podiam usar contra ele? Na lei do seu Deus, na lei do seu Deus, na sua fé, que eles foram procurar um jeito de acusar Daniel. O rei Dário ficou temeroso e triste ao ver que não poderia livrar o seu fiel súdito daquela situação. Porém, no seu íntimo, o rei sabia que o Deus de Daniel poderia operar um milagre. E o rei ainda disse isso: que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Então o rei no íntimo, ele queria o melhor para Daniel. E o que aconteceu quando Daniel foi jogado na cova dos leões? O rei perde o sono. O rei perde o sono, eles tentam ajudá-lo, mas ele fica inquieto a noite toda. Enquanto os invejosos comemoravam, o rei perde o sono por reconhecer a perversidade da lei que o fizeram assinar.
Pela manhã, bem cedo, o rei grita por Daniel. Daniel prontamente responde que Deus havia achado nele inocência, por isso havia enviado o seu anjo para fechar a boca dos leões. O seu anjo, o anjo da face do Senhor, para fechar a boca dos leões e guardar Daniel. E quando o rei gritou para Daniel, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Por isso foi à cova para constatar o livramento. O rei vai à cova para ver o livramento. Ali o monarca foi surpreendido pelos feitos do Todo-Poderoso. O que aconteceu na cova dos leões? O anjo do Senhor, o anjo da face do Senhor desceu ali, como uma teofania, Deus se manifestando naquele lugar. A Shekinah de Deus, a glória de Deus encheu aquele lugar e Daniel foi protegido. Foi isso que foi constatado. Sabe o que diz a Bíblia? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Daniel 6, 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Mais uma vez esta frase, esta experiência vivida por Daniel tipifica as crises que atravessamos nesta vida, verdadeiras covas a fim de nos parar. Contudo, em Deus aprendemos como sobreviver às crises da caminhada cristã. Em Deus nós aprendemos como sobreviver às crises da caminhada cristã. E o rei disse: Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. A integridade de Daniel não o livrou da inveja, da fúria, da astúcia e perseguição dos corruptos, mas Deus o sustentou em seu quarto de oração. Deus o sustentou em seu quarto de oração. Aquele que te guarda não dorme, no Salmo 121, nem cochila o guarda de Israel. Daniel enfrentou a conspiração de seus inimigos, não com as armas carnais, mas com a oração. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também o antes costumava fazer. Era costume de Daniel fazer assim. Ele enfrentou os inimigos com a oração. Que exemplo bonito! Faça da oração um hábito, um costume na presença do Senhor. Então, nessa escola bíblica dominical, nós estudamos no tópico 1, Daniel não abriu mão de sua identidade, continuou firme na presença do Senhor, mesmo cercado por invejosos. Daniel manteve-se firme. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Daniel 6:3, nele havia um espírito excelente. Fazer o melhor é sempre o melhor a ser feito. Fazer o melhor é sempre o melhor a ser feito. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, olhando para Deus, fazendo para Deus. No tópico 2 nós estudamos a integridade em tempos de crise. Mesmo na crise, Daniel manteve a sua integridade totalmente voltado para Deus. Daniel é um exemplo de perseverança na fidelidade a Deus
e de integridade moral, estimulando-nos a confiar no projeto divino. Deus tem um projeto divino. Daniel confiou em Deus, manteve o seu exemplo de fidelidade e integridade. No tópico 3, nós estudamos o perigo da vaidade do rei Dário e daqueles invejosos de Daniel. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Tiago escreveu isso aí. Onde há inveja e ambição, sempre há uma confusão e toda espécie de males. Conclusão da nossa escola bíblica dominical: os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênçãos para promovê-lo. Aí sim que Daniel galgou mais na sua carreira. Aquela crise serviu para promovê-lo. Olha o que diz o Salmo 34. Clamou este pobre e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículos 6 e 7. Conclusão ainda: verdadeiramente a história de Daniel nos adverte que, em meio às crises, vale a pena ser fiel ao Senhor. Em meio às crises, vale a pena ser fiel ao Senhor. Fim da história. O rei decretou: tremessem e temessem o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo e eterno. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Olha o que diz o Salmo 34. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Pois perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34. Então, mediante a fidelidade de Daniel, o rei Dário aprendeu uma importante lição e por isso decidiu honrar o Deus de Daniel com o edito, que todos temessem e tremessem diante do Deus de Daniel. Portanto, não há e nem houve um Deus como o Deus da igreja, porque o Deus da igreja é o Deus de Daniel, e o rei resolveu honrar este rei. Que diz a Bíblia? O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais será destruído. O seu domínio é um domínio eterno. Concluindo: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Deus vos abençoe em nome de Jesus.